Olá pessoal, olá você amante do direito, você profissional de segurança privada, você profissional de segurança pública, concurseiro, você que está em busca de conhecimento. Vamos iniciar agora aqui uma aula de princípios fundamentais e você que está em busca desse conhecimento para o seu concurso, para a sua vida profissional, você está no local certo. Vem comigo! Bom pessoal, permita que eu me apresente. O meu nome é Hernani Ventura. Tá certo? Eu sou instrutor de vigilantes credenciado pela Polícia Federal, sou servidor público estadual na área de segurança pública e a gente está aí na caminhada, está com experiência de um pouco mais de 10 anos na área de segurança, tá certo? Então, eu sou instrutor de vigilantes, né, credenciado pela Polícia Federal, porém, essa aula, eu sou credenciado em algumas matérias, dentre as quais direitos humanos, legislação aplicada, resoluções de conflitos, gerenciamento de crises, dentre outras. Porém, essa aula ela serve para o profissional da segurança pública, o profissional também da segurança privada, o profissional autônomo, o concurseiro, aquele que está em busca de conhecimento. Essa aula serve para todos, tá certo, gente? Então, apresentações feitas, né? Já encerradas, vamos para o que realmente interessa, que é a nossa aula, né, de princípios fundamentais, tá certo? Essa aula aí de princípios fundamentais, ela está inserida dentro da matéria de legislação aplicada e direitos humanos, tá certo? E o objetivo dessa matéria, dessa aula, ao final dessa aula, o aluno ele deve ter adquirido os conhecimentos básicos ali, né, do direito constitucional, do direito penal, né, uma parte do direito ambiental e também de direitos humanos. Só que toda essa gama de conhecimento ela vai ser dividida ao longo de aulas, né, que se inicia nessa primeira aula aqui com os princípios fundamentais. Matéria esta muito importante para o seu conhecimento, tá certo? Pessoal, os princípios constitucionais, né, eles estão inseridos, grande parte deles, lá no artigo 5º da Constituição Federal, tá certo? O artigo 5º, ele é o artigo da Constituição Federal muito famoso, né, muito conhecido aí dentre os estudantes, uma vez que ele reúne um arcabouço muito grande de direitos fundamentais. É necessário saber que os direitos fundamentais eles não se esgotam com o artigo 5º, né? Os direitos fundamentais eles estão previstos por toda a Constituição Federal. Porém, dentro do artigo 5º, é onde se encontra uma grande variedade desses direitos fundamentais, tá certo? E lá no artigo 5º, como vocês podem ver aqui, o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá certo, gente? Então, esse artigo é bom que vocês anotem, é bom que vocês tenham um mnemônico aí anotado, porque isso cai em prova, tá certo, pessoal? Então, o que basicamente o artigo 5º fala? É que todos são iguais perante a lei, não existe distinção de qualquer natureza de cidadão para cidadão. E a Constituição Federal também, nesse artigo 5º, ela garante a inviolabilidade do quê? Da vida, da liberdade, da igualdade, a segurança e a propriedade do cidadão, tá certo? Eu costumo passar para os meus alunos um mnemônico, né? Esse mnemônico aqui para vocês gravarem, ó. Artigo 5º, ó, o que o artigo 5º garante? A inviolabilidade de quê? Ó, VELIPS.
tá certo? Por que Felips? É o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança, tá certo? Então esse é o mnemônico que eu sempre utilizei e é o mnemônico que eu transmito aí, né? Ensino, passo aí para os meus instruendos, tá certo? Então, pessoal, já feito o comentário aí do artigo 5º, nós vamos adentrar agora nos seus incisos, né, que efetivamente vão nos trazer esses princípios constitucionais dos quais nós viemos aqui tratar, tá certo? Então, nós vamos começar aqui, nós vamos citar aqui um grande arcabouço teórico desses princípios constitucionais, né? Onde a gente inicia-se ali pelo princípio da legalidade previsto lá no inciso 2º. Vamos falar também do direito à intimidade, da honra e à imagem, né? Do direito à inviolabilidade do domicílio, tá certo? Da inviolabilidade da correspondência, da liberdade de trabalho, de associação, de propriedade e vamos tratar também do habeas corpus, tá certo, gente? Bom, inicialmente falando, o princípio da legalidade, né? Vamos começar pelo princípio da legalidade. Pessoal, o princípio da legalidade, ele se divide, né? Ele se ramifica, vamos dizer assim, em dois princípios. Existe o princípio da reserva legal, tá certo? E o princípio da anterioridade. O princípio da legalidade, então, ele se ramifica nesses dois princípios. Ou seja, esses dois princípios, eles se juntam para formar esse princípio chamado princípio da legalidade, tá certo? Então, é o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Lá no artigo 1º do Código Penal, pessoal, no artigo 1º do Código Penal, nós podemos encontrar bem especificado esses dois princípios aqui, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Aonde que eles estão expressos? Lá no artigo 1º do Código Penal, tá certo? Onde diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, esse artigo aqui, ele traz consigo esses dois princípios, né, que formam o princípio da legalidade. Como é que a gente encontra esses dois princípios aqui no artigo 1º do Código Penal? A gente destrincha esse artigo aqui da seguinte forma: ó, não há crime sem lei. Vamos dividir aqui essa parte? Não há crime sem lei. Ou seja, esse aqui é o princípio, aqui está expresso o princípio da reserva legal. Por quê? Ele está dizendo não há crime sem lei. Ou seja, para haver um crime, esse fato típico, essa conduta, ela deve estar tipificado por intermédio de uma lei. Mais adiante, quando nós formos estudar o Código Penal na teoria do crime, nós vamos estudar o fato típico, tá certo? E aí, isso é um assunto para a próxima aula. Mas, voltando aqui, quando a gente diz que não há crime sem lei, quando o Código Penal diz isso para nós, que não há crime sem lei, ele está simplesmente dizendo que para haver um crime, para um indivíduo ser culpado por determinado crime, para aquela conduta ser taxada como crime, essa conduta ela deve estar tipificada. E aonde ela deve estar tipificada? Ela deve estar tipificada em uma lei. Não pode estar tipificada em uma portaria, não pode ser tipificada em uma resolução, ela deve ser tipificada em uma lei, tá certo? E o Código Penal ainda vai além. Além dele dizer que não há crime sem lei, ele ainda diz que essa lei ela deve ser anterior para definir esse crime. Ó, essa lei ela precisa ser anterior, gente.
Não é possível que você cometa uma conduta hoje e amanhã essa conduta seja tipificada como crime e você responder por isso, tá certo? Essa lei que tipificou aquela conduta, ela deve ser anterior, tá certo? E aí, quando ele diz que deve ser anterior, quando ele diz aqui, pessoal, ó, que não há crime sem lei, ele está citando aqui o princípio da reserva legal, tá certo? E quando ele diz que não há crime sem lei anterior, ele está aqui trazendo para nós o princípio da anterioridade, tá certo? Então, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, quer dizer aqui, ó, mais uma citação aqui, ó, do princípio da anterioridade, ó. Essa pena tem que ser prévia, ou seja, é necessário que já exista tipificado em uma lei a conduta criminosa, definindo aquela conduta como criminosa, e também já deve haver uma pena já definida para aquela conduta. Não é possível que se cometa uma conduta e após o cometimento dessa conduta se tipifique aquela conduta e se invente uma pena, que se defina uma pena para aquela conduta, quando aquela conduta já aconteceu e ela não era tipificada anteriormente. Tá certo? Então, por quê? A própria Constituição, ela veda o quê? O tribunal de exceção. Se acontecesse uma situação, né, de uma pessoa cometer determinado crime não, perdão, se uma pessoa cometer determinada conduta que não é tipificada como crime e posterior àquele cometimento daquela conduta, chegue um pessoal e defina aquilo como crime e coloque pena em cima daquilo após o cometimento daquela conduta, isso se torna um tribunal de exceção, é um tribunal ad hoc. A própria Constituição Federal, ela veda esse tipo de conduta, tá certo? Então, depois de passar esse conhecimento a respeito do princípio da legalidade, nós vamos prosseguir aqui falando sobre a intimidade, o direito de intimidade, da honra e da imagem, né, das pessoas. A Constituição Federal, ela também garante, né, o direito da inviolabilidade da intimidade, da honra, né, da imagem das pessoas, tá certo? Isso daí ela vem trazendo lá no inciso 10º, da Constituição Federal, onde ela diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, tá certo? E se por algum motivo alguém vir a violar essa intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas, a própria Constituição já assegura o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente desta violação, tá certo, pessoal? Então, quer dizer, a pessoa, um indivíduo, vocês já ouviram falar que um direito termina quando se inicia o direito do próximo? Pois é, você não pode violar a intimidade da pessoa, tá? A vida privada de uma pessoa. Você não pode violar a honra de uma pessoa, entendeu? Então, a Constituição traz esses direitos, né? E quando a Constituição Federal fala que você não pode violar a honra de uma pessoa, vem o Código Penal, né? E vem mostrar que aquilo ali é um crime, inclusive, né? O Código Penal ele vem trazendo os crimes contra a honra, tá certo? Os crimes de calúnia, os crimes de difamação, o crime de injúria, tá? Todos esses crimes são crimes contra a honra, tá certo? Enquanto o crime de calúnia e difamação, eles atingem a sua honra objetiva. O que vem a ser uma honra objetiva? A honra objetiva é quando
o que as pessoas pensam de você. O que as pessoas pensam sobre você. Então, quando você comete um crime de calúnia, de difamação, você modifica aquilo, a sua honra, você atinge a honra objetiva de uma pessoa. E quando você comete um crime de injúria, você contra uma pessoa, você atinge a honra subjetiva daquela pessoa. Você atinge a honra interna daquela pessoa. A honra subjetiva é como aquela pessoa se sente em relação a ela mesma. Tá certo? Quando você xinga uma pessoa, quando você coloca nomes pejorativos naquela pessoa, você está cometendo um crime de injúria. Tá certo? E são crimes contra a honra, né? Com exceção da injúria racial, que ela agora ela está equiparada ao crime de racismo. Então é isso, pessoal. A respeito desse tema do inciso 10º, esgotamos o que era necessário dizer, tá certo? Vamos falar agora do domicílio, da parte que a Constituição Federal nos traz, da inviolabilidade do domicílio, tá certo? Eu trouxe um slide aqui bem exemplificativo para vocês. Aqui, ó. Pessoal, lá no inciso 11º da Constituição Federal, a Constituição ela vem nos dizendo, nos trazendo, né? Ela vem nos dizer que a casa ela é asilo inviolável do indivíduo. Tá? Ninguém pode penetrar nesse asilo inviolável sem o consentimento do morador. Tá certo? Salvo em 4 situações. Tá? O inciso 11º ele vem dizendo o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em 4 situações, que são as situações que eu trouxe aqui para vocês. Então a casa ela é asilo inviolável do indivíduo, né? Deixa eu fazer umas marcações aqui. Aqui, pessoal, a casa ela é asilo inviolável do indivíduo. A Constituição Federal declara isso abertamente. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Tá? Só que ela traz essas ressalvas aqui. Qual é a hipótese? Quais são as hipóteses de exceção a essa inviolabilidade do domicílio? Situação de flagrante delito, tá? Ou seja, se estiver acontecendo um crime ali dentro daquela casa, essa casa, os policiais, né, ou qualquer um do povo, pode adentrar ali naquela casa sem o consentimento do morador e dar voz de prisão para aquele indivíduo que esteja cometendo aquela infração penal. Tá certo? Então, situação de flagrante delito, situação de desastre, aconteceu um desastre, tá? Um incêndio, um desabamento. Então, essa inviolabilidade do domicílio também ela é relativizada pela Constituição Federal em situação de desastre. E aqui, na situação de prestar socorro, né? Porque aconteceu um desastre, né? Essas duas aqui estão diretamente interligadas. Aconteceu um desastre. A pessoa pode violar, né, aquele domicílio para prestar socorro, né? Ele vai prestar socorro à vítima ali. Então, nesse caso, também é relativizada a inviolabilidade do domicílio. E aqui, por último, mas não menos importante, essa inviolabilidade do domicílio, ela também é relativizada, ela pode ser violada por determinação judicial, ou seja, as autoridades elas podem adentrar a casa do indivíduo mesmo sem o consentimento desse indivíduo para cumprir uma determinação judicial. Só que, pessoal, muita atenção aqui, esse cumprimento de determinação judicial ele só poderá acontecer durante o dia. Durante o dia. A Constituição Federal diz isso, nos traz essa ressalva, tá certo?
E aqui eu trouxe aqui para vocês questão de horários, porque quando a Constituição Federal diz que somente poderá acontecer durante o dia, nós devemos saber o que seria dia, né? O que seria dia, porque lá no Código de Direito Civil, no artigo 172, diz que o cumprimento de mandados judiciais deve acontecer das 6 da manhã às 8 horas da noite. É o que diz o Código de Direito Civil. Tá certo? Ou seja, de 8 da manhã às 6 da noite não poderá ocorrer cumprimento de mandado judicial. Lá na Lei 13.869, né, que é a nova lei de abuso de autoridade, que surgiu lá em 2019, a nova lei de abuso de autoridade, ela diz que configura abuso de autoridade o cumprimento de mandado judicial a domicílio de 21 horas até as 5 horas da manhã. Então, se uma autoridade, né, violar um domicílio para cumprir um mandado judicial, tá certo? Entre 21 horas e 5 horas da manhã, ela está cometendo um crime de abuso de autoridade, né? Ou seja, nesse caso aqui da nova lei de abuso de autoridade, não é permitido durante 21 horas até as 5 horas da manhã, tá certo? Então, é basicamente isto aqui, pessoal, a questão do domicílio. Feito essas pontuações, essas considerações, nós podemos partir para o próximo inciso, né, que é o inciso 12º, que fala sobre a inviolabilidade da correspondência, pessoal. Tá certo? Lá no inciso 12º, a Constituição Federal nos traz a respeito da inviolabilidade da correspondência. E a Constituição diz que é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, e aí, mais uma vez, a Constituição Federal traz uma nova ressalva, em outro inciso, salvo, no último caso, por ordem judicial. Tá certo? Então, quer dizer, o que vem a ser esse último caso? Quando ele diz, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Esse é o primeiro caso. Correspondência e comunicações telegráficas. Agora, o segundo caso é esse aqui, de dados e das comunicações telefônicas. Tá certo? Então, quer dizer, quando a Constituição fala salvo no último caso, por ordem judicial, ela quer dizer que as comunicações de dados, os dados e as comunicações telefônicas, elas poderão ser violadas por determinação judicial. Beleza? Tranquilo? Tudo certo até aqui? Feito isso, nós vamos passar para o artigo, o inciso 13º, né, do inciso 5º da Constituição Federal. Olha aqui, 13º, pessoal, aqui, na verdade, eu coloquei aqui 12º, mas na verdade é terceiro. Foi erro aqui de digitação, tá certo? Da liberdade do trabalho, tá? A Constituição Federal, ela também traz lá no seu inciso 13º do artigo 5º, ela diz basicamente o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Tá? A Constituição, o Constituinte, né, ele se preocupou em colocar esse inciso aí no artigo 5º, onde ele diz que qualquer trabalho, ofício ou profissão, o cidadão ele é livre para exercer esse trabalho, ofício ou profissão. Tá certo, pessoal?
Feito isso, nós partimos agora lá para o inciso 17º, né? 17º, né? Que é o direito de associação. A Constituição Federal, ela diz, né, lá no seu inciso 17º, que é plena a liberdade de associação. Tá? Ela vem dizer assim, cidadão, é pleno o seu direito a sua liberdade de associação. Porém, ela diz que é para fins lícitos, tá? Para fins lícitos. E ela diz assim, ó, e ainda por cima, além de dizer que é para fins lícitos, eu vedo a de caráter paramilitar. Tá? Para quem não conhece, para quem não sabe, uma associação de caráter paramilitar são as chamadas milícias privadas, né? Milícias privadas, grupos, né? Muitas das vezes com instruções militares, né? Com treinamento militar, que se reúnem, formam uma associação paramilitar e ali eles começam a utilizar julgamentos conforme as leis que eles mesmos inventaram, entendeu? São chamados justiceiros, né? Eles não utilizam a lei, né, regulamentar como forma de punição. Eles pegam um determinado indivíduo que cometeu certas coisas e eles julgam ali pelo tribunal que eles mesmos criaram, né? E eles fazem a segurança de determinado local, né? De determinada região, né? Por conta própria, sem utilizar ali dos órgãos, né, de segurança pública, né, que são os que realmente devem proporcionar a segurança para o cidadão. E essa associação paramilitar, então, ela se autodefine como uma milícia privada, né, e ela comete crimes, né, para manter toda essa hierarquia, todo esse arcabouço de práticas, né? E ela acaba cometendo crimes ali, descumprindo as leis durante esse percurso aí, tá certo? Então isso daí é uma associação de caráter paramilitar. Então a Constituição Federal, o Constituinte, ele já se preocupava na época em vedar uma associação, né, de caráter paramilitar, tá certo, pessoal? Então, feito essas observações também, nós já podemos passar aqui para o inciso 22º, né? Que é o direito de propriedade. E lá no inciso 22º, é um inciso bem curto, né? Que dispensa, né, até muitas explicações. A Constituição Federal vem dizer simplesmente o seguinte: cidadão, é garantido o seu direito de propriedade. É basicamente isso que diz no inciso 22º. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos encerrar essa aula por aqui, para a aula não ficar muito extensa, né? Na próxima aula eu vou montar uma aula, nós vamos falar sobre o habeas corpus, né? Então vamos encerrar essa aula por aqui, pessoal, e na próxima aula nós voltaremos focado aí no artigo 5º, né, da Constituição Federal, né, onde traz aí um arcabouço extenso de direitos constitucionais, tá certo? E na próxima aula nós vamos abordar um remédio constitucional. Nós vamos falar sobre um remédio constitucional que vocês vão descobrir que remédio é esse na próxima aula, tá certo, pessoal? Então, eu me despeço por aqui. O meu muito obrigado por assistir essa aula. Não percam a próxima aula. Estamos juntos. Força e honra sempre.